Olá, você vai ver nesta edição. Eleita nova mesa diretora do Tribunal de Contas de Mato Grosso para o biênio 2020-2021. Pleno aprova agrupamento de multas aplicadas em processos distintos. TCE identifica cláusulas restritivas à ampla concorrência em pregão. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso elegeu a nova mesa diretora para o biênio 2020-2021. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf foi escolhido o novo presidente do TCE. Na mesma sessão plenária, foram eleitos também o vice-presidente e o corregedor-geral da Corte de Contas. Acompanhe na reportagem. Na primeira sessão do mês de novembro, 30ª sessão plenária do Tribunal de Contas de Mato Grosso, foi realizada a eleição da nova diretoria do TCE. O presidente Gonçalo Domingos de Campos Neto citou o regimento interno de 2007 e anunciou primeiramente o conselheiro Guilherme Antônio Maluf como candidato único à presidência da Corte de Contas. Na sequência, foram distribuídas as cédulas aos conselheiros, que tiveram a opção de marcar sim ou não na escolha do representante. O decano da Corte, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, foi o primeiro a depositar o voto na urna, abrindo a votação para os demais conselheiros. Após o fim do pleito, os votos foram retirados um a um, que confirmou por unanimidade 7 votos o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, eleito novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, biênio 2020-2021. A atual mesa diretora eleita tem uma missão importantíssima e a primeira delas é fazer essa união, essa harmonia interna e buscar também uma harmonia externa ao nosso poder. Vamos sim trabalhar muito nas questões preventivas, procurar auxiliar a gestão dos municípios. Esse é um papel que eu vou me empenhar muito em fazer nesse tribunal, essa ação preventiva do Tribunal de Contas. Seguindo a votação, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto manifestou interesse de concorrer à vice-presidência e também, por unanimidade, foi eleito. No discurso, agradeceu a confiança e harmonia entre os membros da Corte de Contas. Eu gostaria de agradecer aos senhores que, novamente, confiaram em meu nome, agora para o cargo de vice-presidente. O apoio de vossas excelências é muito importante para o bom andamento dos trabalhos deste Tribunal de Contas. Parabenizo o conselheiro Guilherme Antônio Maluf pela eleição para o cargo de presidente. Quero que Vossa Excelência tenha segurança que poderá contar comigo. Estarei exercendo firmemente as minhas atribuições e sempre pronto para as demais funções, sempre que convocadas por Vossa Excelência. A diretoria do TCE é composta por presidente, vice-presidente e corregedor-geral. O conselheiro interino, Moisés Maciel, foi escolhido em votação para assumir os trabalhos na corregedoria pelos próximos 2 anos. Dar continuidade aos trabalhos da corregedoria, que são, assim, voltados para o nosso público interno, né? E na questão que trabalha muito com a questão de qualidade dos nossos produtos, dos produtos oferecidos à população e também da conduta dos nossos servidores. A eleição da 55ª legislatura, realizada no plenário do Tribunal de Contas, foi aberta ao público, acompanhada por servidores da Casa e veículos de comunicação. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi representada pelo deputado estadual Wilson Santos e pelo procurador-geral Gregory Paiva. Logo após a eleição, os trabalhos continuaram com a apreciação de processos. O Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou o agrupamento de multas aplicadas a gestores em processos distintos. Confira mais detalhes na reportagem a seguir.
Esses processos são de relatoria do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, e foram relatados em bloco. O agrupamento de multas está previsto no regimento interno do Tribunal de Contas e tem como objetivo garantir o cumprimento das decisões do TCE no que diz respeito às sanções aplicadas aos gestores. Esses processos foram instaurados pelo Núcleo de Certificações e Controle de Sanções do TCE, que verificou todos os acórdãos encaminhados provisoriamente ao setor de arquivo e que registraram multas inferiores a 15 UPFs-MT. Esses agrupamentos envolvem processos referentes às prefeituras de Brasnorte e de Nobres, ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Peixoto de Azevedo, às câmaras de Nova Lacerda, de Nobres e de Mirassol do Oeste, processos que foram deferidos pelo Pleno do TCE com determinações. Em estrita consonância com o Núcleo de Certificação e Controle de Sanções, com os pareceres do Ministério Público de Contas, voto no sentido de determinar o agrupamento das multas aplicadas aos responsáveis, com base nas disposições regimentais. Determinar ao Núcleo de Certificação e Controle de Sanções a baixa no sistema Ctrl+P das multas aplicadas e pendentes de recolhimentos e a inserção aos processos principais, mais recentes, em sua totalidade. Os processos também serão encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para fins de execução judicial dos valores devidos. O TCE identificou cláusulas restritivas à ampla concorrência em pregão realizado pela Prefeitura de Guarantã do Norte. Além de aplicação de multa ao responsável, determinação foi feita à atual gestão do Executivo Municipal. Veja. Essas medidas constam no acórdão referente ao processo de representação externa, com pedido de liminar, formulada pela empresa Equipsul Comércio de Produtos e Equipamentos Eireli, contra os termos do edital de licitação Pregão Presencial 85 de 2018, promovido pela Prefeitura de Guarantã do Norte. Esse certame buscava o registro de preços voltado à aquisição de equipamentos permanentes de ensino educacional, no valor de quase R$ 1.435.000. A requerente alegou que as especificações referentes ao fornecimento da mesa digital interativa restringiram o amplo acesso de interessados ao certame, direcionando a empresa fabricante de um produto denominado Playtable, único que atenderia integralmente às exigências técnicas contidas no edital, mesmo sendo muitas delas consideradas desnecessárias para a finalidade da contratação. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, reforçou a existência dessa situação irregular, apontada inclusive quando da homologação da medida cautelar à época. De fato, impressionou-me a minuciosidade dos detalhes com os quais se preocupou os responsáveis na descrição do produto a ser adquirido. Muitos deles claramente desnecessários à finalidade que se propunha a aquisição, visto que outros produtos similares no mercado poderiam atender à mesma finalidade. Mas, apesar de identificar que o prefeito Érico Estevam Gonçalves suspendeu o referido pregão antes mesmo da abertura das propostas das empresas licitantes e da concessão e homologação da medida cautelar, o conselheiro relator votou pela procedência dessa representação externa. Portanto, em que pese as manifestações técnicas e ministerial, é meu entendimento que a representação é procedente, pois a época que foi formulado o edital estava eivado de vícios de restrição à competitividade. Julgado improcedente ou arquivá-la sem julgamento de mérito por perda de objeto seria considerar que a representante veio a este tribunal irresponsavelmente, com acusações infundadas, o que não se pode admitir, visto que não fosse iniciativa da empresa representante, possivelmente o pregão teria se concretizado. Além da procedência dessa representação, o Pleno ainda determinou à gestão municipal que se abstenha de incluir nos certames licitatórios cláusulas restritivas à ampla concorrência,
e recomendou que seja observada a correta aplicação da lei de licitações no sentido de anular atos administrativos ilegais e eivados de vícios. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!